gente! Nesse vídeo você vai aprender como usar a ferramenta de cortar e unir no Audacious Moldes. Nós estamos entrando numa nova etapa na parte de modelagem digital, que é a interpretação de moldes, uma das mais importantes do processo. Para entender cada vez mais sobre interpretação de moldes, nós precisamos conhecer cada vez mais ferramentas. E as ferramentas de manipulação são as mais importantes. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções Audacious e criei esse canal para te ensinar a fazer modelagem digital de forma descomplicada. Se você está chegando por aqui agora, eu vou deixar aqui no card uma playlist que vai te ensinar a fazer a construção dos moldes, a primeira etapa essencial para a modelagem digital. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link de um vídeo que vai te ensinar a baixar e instalar a versão demonstrativa do sistema, assim você consegue testar tudo que eu mostro aqui no canal. Então, gente, sem mais demora, vamos aprender a cortar e a unir os moldes. Oi, gente! Então, bem-vindos ao vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas de cortar e unir para a gente começar a fazer algumas alterações nos nossos moldes. A ferramenta de unir e de cortar, elas são fundamentais para a gente poder modificar os nossos moldes, então construir novos modelos a partir dos moldes que a gente já tem. Eu vou mostrar para vocês primeiro a ferramenta de cortar e depois como unir de volta todos esses pedaços. Para isso, nós vamos abrir então um arquivo de exemplo, o que eu já estou acostumado a usar com vocês aqui em outros vídeos eu já usei. Vocês podem entrar em abrir exemplos na versão full ou na versão demo poderiam entrar aqui em abrir. Podem vir no meu computador, T2 pontos, Audacious Vestuário Demo ou Demo 14, depende de como está instalado aí no seu computador. Entrar na pasta de exemplos, femininos, camisetas e blusas, blusa feminina. Vai abrir esse arquivo aqui. Primeira coisa que a gente faz então é esconder a graduação, né? Eu vou esconder aqui embaixo. Com a tecla F7 também é um atalho para a gente esconder graduação, né? E eu vou fazer aqui alguns recortes nessa blusa para ela ficar uma blusa com transpasse aqui na frente. Como é que a gente vai fazer isso? Para cortar essa peça, nós vamos ter que fazer algumas marcações com a ferramenta de reta. Então, voltando lá na parte de construção, né, que a gente viu bastante sobre reta, curva e ponto, reta, curva e ponto, elas vão andar sempre com a gente, porque nós vamos precisar sempre marcar aí as localizações dos nossos recortes, né, dos nossos novos formatos de molde. Esse molde aqui ele já está com costura, ele está com a costura embutida, né? Ela não fica visível aqui, mas ele já está com costura, pronto para ser cortado. Então, eu só tenho que adicionar costura nos recortes que eu fizer depois. Vamos começar aqui pegando uma reta e escolhendo um local. Se vocês quiserem marcar a saída da reta aqui, vamos supor que eu queira uns 10 centímetros na lateral. Eu vou usar o perímetro, vou colocar 10 centímetros aqui e vou aplicar essa medida. Ele vai me dar essa medida aqui, eu vou clicar e vou arrastar aqui para esse lado. A minha ideia aqui é construir uma blusa com transpasse. Então, eu vou fazer mais uma reta, partindo aqui do ombro e fazendo um transpasse levemente para o lado de cá. Se eu quiser achar o ponto médio aqui, eu posso colocar 2, 3, 4 centímetros de transpasse, porque o meu snap está lá no meio, né, do molde, e eu vou poder colocar aqui, por exemplo, no Y, uns 3 centímetros de transpasse para que eu possa marcar aqui. E vou cancelar. Então, eu vou ter duas partes que uma vai transpassar na outra aqui, e aí a gente vai poder recortar esse molde aqui. Uma coisa importante, esse tipo de coisa aqui na ferramenta de cortar não é aceito. Então, se eu tentar cortar isso aqui, provavelmente vai dar um erro. Então, eu vou consertar aqui depois para vocês verem. Mas, primeiramente, eu vou dividir a parte maior do molde, que é separar a parte de cima da parte de baixo. Então, eu vou vir aqui em cortar. Vou clicar aqui na opção automático e se eu quiser já adicionar a costura, eu consigo, tá? Eu deixo sempre mantendo a base porque fica o pontilhadinho da costura e eu sei que ela foi colocada. Então, eu vou clicar no molde uma vez pelo contorno sempre e vou clicar aqui nessa reta para dividir o meu molde. Aí, quando eu clicar mais uma vez, ele vai me mostrar onde fica a costura. Eu verifico se está tudo certo e clico mais uma vez para confirmar. Ele dividiu o molde em dois, já adicionando a costura. Essa segunda parte aqui, então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos dividir ela também com a ferramenta de cortar. Produção, cortar. Se eu clicar no contorno dessa e clicar no contorno de recorte que eu construí, olha o que vai acontecer. Não foi possível cortar o molde. Essa parte aqui que não está aparecendo para o molde, ele não consegue cortar. Então, o que eu posso fazer? Vir aqui na manipulação, eu vou pegar esses pontinhos aqui ó, e vou puxar eles para fora desse recorte que eu marquei, porque é exatamente isso que está dando meu problema ali.
Agora, eu vou ter aí como recortar isso aqui sem problema. Eu vou pegar aqui, então, de novo, produção, cortar. Vou clicar no molde uma vez, vou clicar no contorno de recorte, confirmo com um clique. Ó, aqui do lado eu estou usando uma costura tangente. Tem que dar uma olhadinha, gente, no acabamento dessa costura, tá? Eu gosto sempre de fazer ele chanfrado para dentro, ele fica muito pontudo. Então, mexam o mouse de um lado ou do outro, escolham a costura e aí sim vocês podem clicar para confirmar, beleza? Vou clicar aqui nessa parte e jogar fora e nós já temos aí, né, um molde que poderia ser o nosso molde com transpasse. Porque eu vou colocar essa peça aqui para ser recortada 2 vezes, né, um par no caso, e essa aqui continua sendo cortada uma vez só. Eu só tenho que renomeá-la nas propriedades certinho. Então, o que eu vou fazer agora? Vou marcar um pique aqui com 3 centímetros, que foi o que eu usei no transpasse, só para lembrar, então, a posição que isso aqui vai transpassar na hora de costurar, né? Eu vou pegar aqui marcações, inserir pique, vou usar um pique aqui sobre o contorno, eu gosto do pique T, tá? E aí eu vou marcar um pique aqui com 3 centímetros. Para isso, clico uma vez no molde, pelo contorno, dou um snap aqui no cantinho e com as coordenadas, eu vou colocar aqui 3 centímetros e aplicar. E vou colocar aqui piquezinho para o meu transpasse. Beleza? Agora, nós vamos vir aqui nas propriedades, clicando com o botão direito, e eu vou colocar aqui, então, que a frente, eu gosto de reordenar isso aqui, que eu acho que fica mais fácil. Então, essa parte da frente aqui é a principal, né? Eu vou colocá-la aqui como busto e vou colocar ela um par, tá? Claro que se eu quisesse fazer dupla essa parte aqui, eu teria que colocar 2 pares para fazer um bom acabamento. Então, eu vou deixar aqui como 2 pares. Essa frente aqui, ela vai ser cortada uma vez só, então ela já está correta. Essa parte aqui das costas também está correta, gola, manga, tudo certinho do jeito que... Ah, a gola não precisa mais, né, na verdade. E agora a gente vai ter um decote mais aberto, então eu teria que ou fazer um acabamento ali para gola diferente, né? Mas eu vou deixar sem acabamento porque vai ser tudo duplo. Vou fazer também um revel para a parte das costas, gente. Pra gente poder unir essa parte aqui e fazer um bom acabamento aqui nessa parte aqui, já que eu não vou ter gola, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no outro molde. Vou pegar aqui, vou marcar uma reta com 10 centímetros a partir da lateral. Começo já, eu nem botei ponto, vocês repararam nisso? Eu fui direto com a reta, dá pra fazer isso. Então, depois que você pega o jeito com as ferramentas, você vai criando atalhos para você construir as coisas, né? Isso é bem importante, para dar uma acelerada no nosso trabalho. Então, eu vou vir aqui em produção, vou cortar, vou fazer a mesma coisa, cortar automático com 1 centímetro de costura, clico no molde, clico no contorno de recorte, confirmo, e aí eu tenho o meu moldezinho certinho ali, né? E vou colocar essa parte aqui lá nas propriedades como um par, para a gente ter um acabamento bem bonito de decote. Beleza, gente? Então, aqui nós temos já uma interpretação de moldes com um molde, eu vou deletar aqui essas retinhas que ficaram, né? A interpretação de moldes aqui com um molde transpassado no busto, né? Só com a ferramenta de cortar. Então, a gente criou um molde novo a partir desse aqui. O que é muito importante? Toda vez que vocês forem criar uma coisa nova a partir de uma coisa que já existe, salvar como, eu já digo isso, geralmente, abre o arquivo e já salva como para vocês não perderem o arquivo, porque eu vivo fazendo isso. Abro o arquivo, esqueço de salvar e depois salvo por cima do que eu já tinha. Mantenham o backup também atualizado dos moldes de vocês para que vocês não percam nada, tá, gente? Então, salvar como já salva com outro nome. Para quem está usando a versão demo não dá para salvar, mas para quem usa a versão full e já está modificando moldes, isso aqui é uma dica de ouro, tá? Então, eu vou colocar aqui blusa feminina transpassada. E vou salvar aqui na minha área de trabalho. Beleza? Então, esse foi o primeiro molde que eu mostrei para vocês, ferramenta de cortar. Agora, gente, eu vou mostrar aqui como unir os pedaços novamente, tá? Então, gente, se eu quisesse colar de novo esses pedaços de volta, eu consigo também. Agora, eu teria que usar a ferramenta de unir. Aqui na produção, embaixo do cortar, a gente tem unir, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu clico no lugar onde eu quero unir, confirmo. Vou para o outro molde, clico no lugar onde eu quero unir, confirmo e seleciono o ponto. Posso selecionar esse e esse, ou esse e esse, tanto faz. Aqui, aqui. Só não pode selecionar os pontos atravessados, tá, gente? Então, ele vai unir de volta o meu molde. Nesse molde aqui, como eu tenho transpasse, ele já não vai ficar tão bom, tá? Então, eu vou dobrar aqui para cima e vou tirar o transpasse para a gente ver a união dessa peça, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, na manipulação excluir ponto e vou clicar nesse ponto aqui para diminuir aí o nosso transpasse. Tá? Esse aqui seria um decote bem profundo, do jeito que ele tá. O que eu faria depois? Vou unir essas duas partes que estão separadas e vou desdobrar esse molde.
Eu vou vir aqui na ferramenta de ir, clico aqui, confirmo, clico aqui, confirmo por esse ponto, firmo de novo. E aí, se eu quisesse desdobrar, ele ficaria com um decote bem profundo, né? Claro que eu posso subir esse decote, trabalhar esse decote, mas é só para vocês verem como a gente cola de novo os moldes. Lá na pastinha de exemplos, nós temos essa calça de ginástica feminina também, tá? Na pastinha de calças. Então, vocês podem pegar esse exemplo aqui para a gente conseguir trabalhar. O que eu quero fazer com essa peça? Eu quero unir esse meio aqui para que a gente possa fazer uma calça sem costura na lateral. Aqui nós temos um problema, tá? Eu vou esconder a graduação para a gente poder trabalhar melhor e sem interferência. Vou mudar um pouquinho a cor desses moldes também para ficar mais visível para vocês. Então, vou vir aqui no início e vou colocar uma cor mais clara. E esse problema que eu estava falando ali anteriormente é porque esse molde já vem com costura. Então, se eu unir aqui, ele vai ficar 1,5, 2 centímetros maior por causa da costura. Então, eu teria que descontar essa costura, tá? Como é que eu faço isso? Aqui na produção, nós temos uma ferramenta que se chama Converter em Costura. Vou vir aqui e vou colocar o quanto de costura que eu quero converter para dentro. Como é uma peça de malha, eu vou colocar aqui em torno de 0,75, selecionando só o pedaço que eu quero, que é essa lateral aqui e essa lateral aqui. Cliquei, confirmei, tudo certo, mostrou aqui a costura para mim. Se vocês quiserem remover a costura, pode, tá? Mas não precisa. A gente pode só colar os moldes aqui com unir, que ele já vai tirar essa costura, não vai considerar essa costura como parte do molde. Vou tirar aqui, removendo a costura. E aí, nós vamos pegar aqui, ó, o unir e vou clicar aqui, confirmar, clicar aqui, confirmar, selecionar o ponto por onde eu quero unir e fazer a união dos dois moldes, tá? Esse molde aqui, a gente teria que redefinir o sentido do fio dele, porque quando a gente uniu os dois, ele ficou meio fora, né? Eu vou pegar aqui os pontos centrais, que são esse ponto e esse ponto, do sentido do fio, e vou dar uma giradinha no meu molde com essa opção aqui. Então, eu usei o ponto do molde, coloquei o girar molde. Esse ângulo aqui não está sendo usado, porque ele não está com a caixinha aqui, né, habilitada. E eu cliquei nesse e nesse ponto para virar o meu molde. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma conferida e uma organizada nesse molde, porque a gente vai ter que excluir esses pontos aqui, para que a minha barra fique reta, né? Ou eu até poderia definir ela em curva se eu quisesse, mas eu quero ela reta. E aqui, gente, não pode ficar com esse bico dessa forma. Então, ou eu excluo esse ponto aqui, ou eu levanto um pouco mais esse ponto aqui. Aí, tem que ver do critério do modelista. O que vai ficar melhor nessa peça, né? Já fez essa peça uma vez? Já está aprovada? Então, aí você vê aonde que você pode mexer nessa peça para fazer essas pequenas modificações. Tendo essa peça unida aqui, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou desenhar algumas curvas para a gente poder cortar esse molde. Então, eu vou aproveitar aqui, ferramenta de curva, vou aproveitar alguns pontos aqui para a gente fazer alguns recortes nessa legging. Vou cortar ela mais ou menos aqui. E vou fazer mais um recorte aqui. Esses recortes que eu tô fazendo, gente, são de olho, tá? Então, o legal, se você tiver a marcação dos seus recortes com medidas, etc., vai ficar muito melhor que o meu. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que dividir as partes maiores, tá? Então, eu vou dividir essa parte de cima dessa parte de baixo. Vamos começar aos poucos. Cortar. Venho aqui nessa peça, clico aqui, clico aqui. Quando os recortes são curvos, gente, vocês têm que tomar cuidado com os cantinhos, tá? Que às vezes ele faz uma costura meio doida aí, tá? Ou deixar aqui a costura como reta, para que a gente não tenha esse problema ali dos encontros, tá? Ela fica mais retinha, mas depois a gente faz uma conferência, né, ali, ou até dá um jeitinho nessa parte aqui, para que elas se encaixem, tá? Então, eu vou clicar mais uma vez. Ele me fala até, ó, quando o corte for feito por elementos diferentes de retas, as costuras geradas devem ser revisadas. Então, você tem que revisar a tua costura, tá? Então, por enquanto, o que a gente fez? A gente dividiu essa parte dessa aqui. Agora, eu tenho que dividir aqui, tem que dividir aqui e aqui também. Aí, eu sempre faço pelos maiores, então, eu vou dividir esse desse, tá? Agora, vou cortar, clico no contorno do recorte, confirmo, aí dou uma olhadinha aqui nas nossas costuras, né? Eu vou voltar pro tangente, porque eu gosto dos cantinhos que faz ali. Geralmente ele faz o cantinho bem certinho, quando não é muito curvo, né? E a terceira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui e dividir mais esse pedaço. E aí, gente, ó, temos uma legging recortada em segundos, tá? Vou jogar esse negocinho fora.
E aí a gente tem aí, claro, tem algumas marcações sobrando, a gente deleta elas e fica com a nossa legging. Tem que conferir propriedades, tem que conferir costuras, tudo certinho para que a gente tenha uma peça mais assertiva. Se eu quisesse unir, então, clica no unir, vem aqui, une primeiro os pequenos, igual o caminho contrário exato que a gente fez. Uno esse. Nesse aqui, ó, esse aqui tá com ponto aqui, né, gente? Então, ó, clico nesse, depois tem que clicar aqui e levar para cá, sempre em sentido horário. Então, aqui vai ser da esquerda para a direita, se fosse embaixo seria daqui para cá, tá? Então, eu vou clicar aqui, nesse ponto unir, clico. Agora tem 2 pontos, vou vir aqui, clico aqui é a mesma coisa, e uno por aqui. Então, cortei, uni de volta. Tudo certo, muito fácil, dá pra gente fazer muito modelo com essas ferramentas. E vou dar uma dica bônus para vocês, tá? Tem mais uma parte da ferramenta de unir que eu gosto bastante de usar para um certo procedimento aqui, tá? Esse procedimento é qual? É posicionar o fio do jeito que eu quero. O que acontece muito? Quando a gente traz modelagens do DigiFlash, de digitalização, ou quando a gente às vezes não lembra mais como é que é o sentido do fio da peça, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de remontar a peça para que a gente tenha o sentido do fio correto, tá? Com a ferramenta de unir, o que a gente pode fazer? Vocês estão vendo que essa pala aqui, ela tá meio esquisita a posição do fio dela? Então, eu não tenho certeza se está certo. O que eu faço geralmente? Eu uno a minha pala aqui no meu traseiro para comparar se o fio está correto, porque a minha pala foi um recorte, né, do traseiro. Então, o que eu faço? Eu vou usar essa opção aqui, unir moldes apenas mover, e eu vou clicar nesse aqui, que é o que vai ficar parado, e esse aqui vai ser unido nessa parte aqui. Para que eu tenha, vocês estão vendo que agora, ó, eu vi que o meu fio está errado aqui mesmo, né? Que ele deveria estar no mesmo sentido da calça, porque eu posicionei ali e vi que está meio fora. O que eu tenho que fazer agora? Eu venho aqui no sentido do fio e vou pegar aqui a parte de sentido horizontal, porque a minha pala já está posicionada no sentido certo, eu só vou clicar e confirmar nela para que ela só mova o fio e deixe ele horizontal, porque eu já tinha ela com a posição certa aqui na tela, né? Então, isso aqui é uma dica bônus para vocês poderem usar o unir, né? E unir, quando vocês querem juntar uma coisa na outra, também funciona para que a gente consiga dar um jeitinho no molde ali e unir ele quando ele está fora da posição. Porque eu consigo tanto unir aqui, né? Mas se ele não tiver rotacionado da forma correta, ele não vai ficar ali certinho. Então, se eu tivesse meu molde assim, né? Ó, antes como ele estava, eu viria aqui, colocaria esse ponto nesse, não uniria certo. Colocaria esse ponto nesse, também não uniria certo. Então, eu uso o unir apenas mover para reposicionar esse molde e poder fazer o sentido do fio dele novamente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu adorei fazer, porque eu uso muito, muito, muito as ferramentas de cortar e unir no meu dia a dia, né? A ferramenta de extrair moldes é uma ferramenta que ajuda bastante também naquela parte ali de ir cortando os pedaços do molde, só que a ferramenta de cortar, ela tem um diferencial que é já adicionar a costura quando a gente corta, né? Então isso facilita muito o processo e acelera muito o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like e se inscrever aqui no canal para receber muito, muito, muito mais conteúdo de modelagem digital. Muito obrigada e até o próximo vídeo.